Bien. Eu sou Adriana Bittar, jornalista e responsável pela apresentação do programa deste evento. É um prazer tê-los conosco. Muito obrigada pela presença. Faço um agradecimento especial às autoridades presentes aqui no auditório e àquelas que estão nos acompanhando pela plataforma. Muito obrigada. O PPP Américas é um evento organizado pelo Grupo BID, uma das principais fontes de financiamento do desenvolvimento para a América Latina e o Caribe. O Grupo BID tem como missão melhorar a vida das pessoas, fornecendo soluções financeiras e know-how de desenvolvimento para clientes dos setores público e privado. Ele é composto pelo BID, que tem trabalhado com governos há 60 anos, o BID Invest, que atende o setor privado, e o BID Lab, que testa maneiras inovadoras para promover um crescimento mais inclusivo. Este evento também tem o apoio do Governo do Estado de São Paulo e da União Europeia, além de um conjunto de patrocinadores que colaboraram para a organização do projeto. Nesses 2 dias de evento, o PPP Américas reúne os principais agentes dos setores público e privado no desenvolvimento de infraestrutura e serviços da América Latina e Caribe, com o objetivo de debater os desafios e as novas tendências na estruturação de projetos em cada setor e as melhores práticas no financiamento de projetos e atração de investidores. E pela primeira vez, este evento é realizado em formato híbrido. Temos participantes presentes aqui no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado de São Paulo, e também muitos que estão nos acompanhando de forma remota por meio de nossa plataforma online, acessada pela URL pppamericas.com. Além de detalhar toda a nossa programação, esta plataforma também oferece espaços virtuais para que você amplie sua rede de contatos e converse com os ilustres participantes deste evento. Este ano, como veem, o PPP Américas é interativo. Aproveitem e enviem pela plataforma suas perguntas e comentários diretamente aos painelistas e moderadores. Durante o dia, vários painéis e apresentações vão acontecer de forma simultânea aqui neste palco. Quem está nos assistindo online deverá selecionar a rota desejada no menu da plataforma. E vocês que estão presentes aqui no auditório vão utilizar os equipamentos de áudio, como este aqui, que receberam. Se precisarem de orientação, peçam auxílio à nossa equipe de apoio. Temos tradução simultânea para o português, inglês e o espanhol. Na plataforma online, a seleção do idioma é feita por meio do menu localizado no canto superior esquerdo do vídeo. E é claro, a segurança de todos é a nossa prioridade. Por isso, estamos seguindo as recomendações dos órgãos e autoridades da saúde para a prevenção do Covid-19. Todos os presentes possuem o ciclo vacinal completo e devem, por gentileza, cumprir todos os protocolos de segurança. Iniciaremos a programação neste dia com o painel Covid-19 e PPPs, Desafios e Soluções. Ao mesmo tempo em que tiveram seus contratos impactados pelos efeitos da pandemia, as PPPs na América Latina e no Caribe serão também a chave para a saída da crise. Diante desse cenário, é útil refletir sobre a atuação passada e projetar o futuro próximo, quando mais do que nunca será preciso conciliar equilíbrio fiscal e desenvolvimento de infraestrutura. Convido ao palco o representante do Grupo BID no Brasil, senhor Morgan Doyle. Seja bem-vindo. Muito obrigado. A secretária executiva de parcerias da Secretaria Estadual de Projetos e Ações Estratégicas e da Subsecretaria de Parcerias, senhora Gabriela Engler. Seja bem-vinda. O diretor de concessões no Brasil da Vinci Airports, senhor Thierry Bessi. Seja bem-vindo, senhor Thierry. Participam também deste painel de forma remota a vice-presidente de governo da Caixa Econômica Federal, Tatiana Tomé,
e o sócio e head de Infraestrutura Brasil da Pátria Investimentos, Felipe Pinto. Sejam muito bem-vindos. Sejam todos bem-vindos a este painel. Passo agora a palavra ao Sr. Morgan, que fará a moderação, por favor. Muito obrigado, Adriana. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a este nosso painel Covid-19 e PPPs, Desafios e Soluções. Obrigado por estarem conosco hoje. Estamos muito contentes de contar com especialistas tão destacados nesse tema, para um debate absolutamente fundamental. Como todos aqui sabemos, os PPPs serão essenciais para ampliar a capacidade de investimento na infraestrutura e assim contribuir para impulsar um crescimento sustentável pós-pandemia. E, de fato, também para favorecer uma série de avanços em integração regional, lançando mão à digitalização e criando ainda mais resiliência climática, que são, de fato, alguns elementos centrais da nossa visão 2025. Nesse sentido, estou ansioso por ouvir nossos panelistas, a experiência de vocês que mantiveram lá na frente os públicos, as associações público-privadas operando, serviços fundamentais operando, apesar dos impactos causados pela pandemia. Antes de iniciarmos esse debate, queria reforçar o fato que esse painel vai ser completamente em português. Então, para aqueles que gostariam de ouvir em outro idioma, por favor, cliquem lá embaixo no globo e poderão ouvir em inglês ou em espanhol. Em nome do BID, também gostaria de agradecer ao governo do Estado de São Paulo, que gentilmente nos recebe aqui no Palácio dos Bandeirantes. Também agradeço ao governo federal, presente em diversos dos nossos painéis, e à União Europeia, que apoia esse evento. E, claro, a nossos panelistas que vão dividir conosco suas experiências. Muito obrigado. Então, começo agradecendo aqui a secretária Gabriela Engler, que é um prazer tê-la conosco, a sua experiência lá à frente do programa Parcerias e Concessões do governo de São Paulo. Realmente muito valioso para nós. Também gostaria de reconhecer a Thierry Bessé, que está um dos setores mais impactados, que foi o aeroportuário. Um prazer tê-la conosco hoje, essa manhã. Reconhecer que estão aqui conosco também Tatiana Tomé, que está na Caixa, uma entidade muito relevante, tocante nesse tema de PPPs, um parceiro nosso. Um prazer tê-la conosco, Tatiana. E Felipe Pinto, do Pátria, que é um fundo que realmente tem destacado, que acabou de ganhar uma concessão muito emblemática aqui no estado de São Paulo, a PIPA, além de vários outros, também um parceiro nosso. É uma honra contar com sua presença. Muito obrigado a todos por estarem aqui. Então, para dar um pouco de contexto inicial, os desafios impostos pela pandemia realmente têm criado a necessidade para ajustar, e daí sai uma série de aprendizados que são muito valiosos para os que nos ouvem hoje. Por exemplo, uma coisa até óbvia, né? Temos a capacidade para juntar pessoas de todo mundo e compartilhar em conhecimentos conosco hoje, que realmente é uma riqueza. Mas, além disso, também vimos a necessidade de ajustar nossos contratos para adaptar-nos às quedas de demanda ou a outras situações que realmente foram muito presentes ao longo desses quase 2 anos. E o painel de hoje, vamos ouvir de vários ajustes que foram necessários diante desse cenário desafiador. Então, com a experiência de cada um de vocês, eu tenho certeza que vão ser uma discussão muito rica. Temos, ao final, nesse painel, que empolga muito, um representante governamental, um banco protagonista nos setores PPPs, um ator-chave, um dos setores mais afetados da pandemia, o aeroportuário, e um representante do lado dos investidores. Então, tem um representante muito destacado, aliás, em cada um deles, do ecossistema completo. Então, muito obrigado mesmo por estarem aqui conosco. Temos certeza que esses aprendizados vão ser também relevantes daqui para frente. Então, quando acabar essa pandemia, e tenhamos fé que isso vai acontecer logo, esses aprendizados vão ser úteis para toda a região. Porque, de fato, sabemos que a região precisa de mais e melhor investimento.
Nossa publicação insígnia Development in Americas destaca que a região só investiu 2,8% do seu PIB ao longo dos últimos anos. Isso é bem menor do necessário e, de fato, a Ásia, os países emergentes estão investindo o dobro. Então, é preciso e urgente ampliar e, sem dúvida, uma participação efetiva do parte do setor privado vai ser fundamental para isso. Então, como aliar a segurança jurídica, a alocação adequada dos riscos e a flexibilidade necessária em períodos como esse? Isso é o que, de alguma forma, chama para nós discutir hoje. E, sem dúvida, uma das chaves vai ser a preparação de contratos sólidos que têm uma alocação adequada dos riscos. E nós, no BID, nos empolga muito poder trazer à mesa vários atores para compartilhar e para articular esse conhecimento prático. Então, isso é o que é o ponto do PPP Américas e estou muito agradecido pela presença de vocês. Então, só uma mensagem mais para os ouvintes que estão aqui no Brasil. A gente está colocando aqui no seu painel um programa absolutamente gratuito, que é um curso de PPPs Brasil, feito em português, feito para o Brasil. Então, por favor, sentem-se livres de se inscreverem lá e pegar esse curso, que entendemos que é um aporte importante para fazer cada vez mais amplo o conhecimento dessa tecnologia e dessa capacidade que o que oferece a ferramenta. Então, vamos lá. Para começar, vou chamar primeiro a Gabriela Engler, secretária executiva da Parcerias do Governo de São Paulo. Nessa primeira rodada, queremos conhecer melhor os esforços de adaptação dos contratos PPP e concessões durante esta crise causada pela pandemia, pela Covid. Então, a primeira pergunta. Secretária Gabriela, seu currículo realmente se destaca por essa solidez acadêmica, com 2 mestrados, um em Colômbia e outro aqui em FGV, diversos artigos publicados na infraestrutura em Lattes e, sobretudo, capitaneando as parcerias por parte do governo de São Paulo. Então, em meio aos diversos impactos da pandemia, você poderia, por favor, nos falar um pouco sobre algumas das medidas que o governo de São Paulo adotou nos contratos de concessões e PPPs? Perfeito. Bom dia Morgan, Thierry, Felipe, Tatiana. Queria registrar que é um prazer, uma honra estar aqui hoje. Eu tive o privilégio de representar o Estado de São Paulo no PPP Américas em 2019 e estar presente no anúncio do Estado como o host subsequente do evento e mal sabíamos todos os desafios que viriam nos anos subsequentes e eu acho que é uma enorme conquista estar aqui hoje num evento híbrido, permitindo aqui a retomada dos encontros. Queria agradecer especialmente Gaston e Carolina e o nosso time no estado de São Paulo, especialmente na pessoa do Ricardo, que fizeram possível esse evento. Entrando aqui especificamente na sua pergunta, Morgan, acho que o primeiro ponto é quais foram os principais impactos da pandemia no nosso programa. Eu diria que foi nos mergulhar num mar de incertezas. A gente estava começo de 2020, a gente já tinha trabalhado um ano inteiro estruturando muitos projetos e estávamos prontos para leilões um atrás do outro, um pipeline maduro. E aí veio a pandemia. Então, acho que foram 2 os principais efeitos imediatos. O primeiro foi adiar os leilões. A gente teve que postergar, seja por questões práticas, porque o mundo estava em lockdown, as fronteiras fechadas, a gente não conseguia, as pessoas não podiam estudar os ativos, visitar, e isso, de fato, inviabilizou a manutenção do cronograma original, seja porque a gente precisava voltar para a prancheta e rever os estudos, Então, isso é o segundo impacto maior. A gente precisou fazer uma série de reavaliações dos estudos de viabilidade que já estavam prontos. Então, neste contexto de incerteza, o Estado se perguntou o que fazer para reduzir esse contexto, para desenvolver contratos mais resilientes para enfrentar um momento tão turbulento. E aí, eu vou destacar aqui duas atividades que a gente conduziu. A primeira foi efetivamente
rever os estudos de viabilidade diante das novas premissas macroeconômicas. A gente reviu estudos de demanda, a gente reviu estudos de CAPEX que tinham insumos atrelados a dólar, porque houve uma mudança muito significativa, e mesmo de outros projetos que tinham insumos atrelados a commodities, que também sofreram variações de preço muito expressivas nesse momento. Então, essa foi uma atividade que tomou bastante tempo e foi frustrante, né, ter que refazer isso, mas fizemos, sentamos e conseguimos retomar esses estudos e ajustá-los à nova realidade. E, para além disso, o segundo ponto passamos a pensar em arranjos contratuais mais robustos para enfrentar riscos que foram exacerbados pela pandemia. E aí eu vou dar alguns exemplos rápidos aqui. Acho que o primeiro deles, um risco mais discutido, que foi o risco de demanda. A gente buscou desenvolver mecanismos contratuais para mitigar ainda mais esse risco. Foi mencionado aqui ontem pela Tarsila na abertura do evento, o projeto das linhas 8 e 9, em que a gente desenvolveu uma banda premium de proteção de demanda no primeiro ano do contrato para fazer uma resposta imediata e firme à situação da pandemia. Mas eu queria mencionar também projetos em que a gente lançou com mecanismos de proteção cambial, com o objetivo de viabilizar a financiabilidade desses projetos para além das formas tradicionais de financiamento de infraestrutura. Então, uma avaliação de que isso era necessário em determinados projetos. O Trem Intercidades foi um projeto que foi para a consulta pública com esse arranjo, até com o advisory de vocês, com um mecanismo de proteção cambial. E, por último, queria mencionar arranjos contratuais que conferem mecanismos de liquidez para o contrato na hipótese da ocorrência de desequilíbrios críticos. A ideia foi, e isso já vinha até antes da pandemia, né? O Felipe conhece bem o projeto de Pipa, já tinha lá essa ideia, mas é basicamente desenvolver contratos, eu diria, autoportantes, capazes de lidar com as suas adversidades de forma endógena, resolver os seus problemas sozinhos. Então, mecanismos que criam reservas de liquidez para fazer frente a esses desequilíbrios mais críticos do contrato. Em resumo, esses foram, acho que, os principais pontos que a gente desenvolveu e amadureceu ao longo desse período. E aí, numa próxima rodada, eu conto mais das nossas lições aprendidas. Obrigada. Eu que agradeço. Super interessante. De fato, foram super pontuais e relevantes para atendermos esse tema. Então, para continuarmos, então, falando um pouco sobre o lado governamental, gostaria de passar a palavra agora para Tatiana Tomé, vice-presidente da Caixa Econômica da parte do governo. Então, Tatiana, você que tem uma longa e sólida trajetória lá na Caixa, mais de 18 anos, certo? Também um trabalho acadêmico muito louvável, reconhecido como mestrado e doutorado em engenharia, que foi até chamado pela Presidência da República para assessorar em temas PPP, que, sem dúvida, sua experiência aqui será muito valiosa. Então, olhando para esses últimos 12 meses, como foi que a Caixa, com sua atuação muito relevante no tema de PPPs, se adaptou para agir, fazer frente às dificuldades impostas pela pandemia com relação aos contratos de concessões e parcerias? Por favor, a palavra contigo, Tatiana. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Cumprimento o Morgan e os outros componentes aqui desse painel. Realmente, o assunto PPPs para a Caixa, digamos que é novo, porque nós começamos a atuar no final de 2018 com a estruturação de PPPs. Como o Morgan comentou, eu tive a experiência de atuar junto à Secretaria de Programas de Parcerias do Governo Federal, quando foi criado a Secretaria SPPI, e trouxe, né, e voltei para a Caixa com essa ideia da Caixa atuar como um agente estruturador de projetos, né? E por que isso? Porque nós temos uma competência técnica já instalada muito forte. A gente tem cerca de 2.000 engenheiros e arquitetos que atuam junto aos municípios
que acompanham projetos de infraestrutura e de habitação, que são oriundos aí de repasses da União para os estados e municípios, e também na área de crédito para estados e municípios. Então, assim, nós casamos a experiência que nós já tínhamos nesse setor de infraestrutura, né, com a vontade de atuar mais fortemente nessa parceria com os municípios e contribuir nessa agenda de bons projetos, né? Então, nós começamos a atuar em 2019 e, então, como a Gabriela falou, a gente estava com alguns projetos já maduros quando começou a pandemia, porque nós optamos por atuar primeiramente em iluminação pública, que para nós são projetos que são mais simples de serem estruturados, né, e que já causam um impacto importante nos municípios, né, tanto em termos ambientais, como de segurança, como de modernização para nossas cidades. Então, nós começamos a atuar com iluminação pública. O nosso primeiro projeto, a ir a leilão, foi em agosto de 2020. Então, nós estávamos ali no meio da pandemia mesmo, né? E a nossa dúvida, como a Gabriela colocou, será que nossos projetos teriam impacto, né, de demanda, na matriz de risco? E nós vimos que não, né, porque a iluminação pública não foi tão impactada assim pela pandemia. Então, a nossa incerteza foi quanto ao primeiro leilão. O que nós levamos o primeiro leilão foi Aracaju e Feira de Santana e Franco da Rocha, quer dizer, um projeto em Sergipe, um na Bahia e um em São Paulo, de um município menor. Então, foi um pacote, né, lá na B3, desses 3 leilões, e nós tivemos um sucesso, né? Nós tivemos aí 11, em média, 12 participantes, né, concorrentes por cada um desses projetos. Então, tivemos deságios interessantes também, e nós vimos que, apesar da pandemia, o nosso modelo, né, contratual, ele trouxe atratividade para o privado, e o privado entrou, e são projetos que nós já estamos vendo resultado, porque o CAPEX está previsto no primeiro 1 ano e meio, que é a troca de todas as luminárias para LED e a implantação de um sistema de telegestão. Então, o interessante aqui é que esses 3 projetos a gente já vê, a cidade já mudou, então a gente vê como o projeto está andando bem. Que eu acho que esse é um papel importante que o estruturador tem, né, que a Caixa está atuando, de acompanhar depois também o projeto para ver como é que está, até para poder internalizar alguma alteração que seja relevante. Então, assim, o que o desafio da pandemia trouxe, né? Essas prefeituras, depois nós tivemos uma outra rodada de leilões, que foi em Belém, Sapucaia do Sul, e agora em novembro, no final de novembro, nós tivemos o leilão de Campinas. E na semana que vem, tudo de iluminação pública, e na semana que vem nós temos de Patos de Minas, na quarta-feira. Então, nós vimos que para a iluminação pública nós tivemos uma agenda de sucesso, apesar da pandemia. É claro que a pandemia trouxe desafios aí adicionais, no sentido das reuniões com as prefeituras, a gente precisa aprovar o projeto na Câmara, e até a Câmara, né, começou a trabalhar virtualmente, e todo mundo se adaptando a essa nova maneira de se trabalhar. Então, esse realmente foi um desafio que atrasa um pouco até as pessoas se acostumarem com essa dinâmica, né, do trabalho à distância. Mas foi bom, foi um período bom, apesar da pandemia. E o banco, aí, eu só queria destacar um pouco que nós tivemos parceria do UFC nesses projetos de iluminação pública, e que o BID é nosso parceiro em alguns projetos, né? Nós temos 5 projetos com o BID que começarão em fevereiro a dar os primeiros resultados, né? Porque o BID, ele está com a gente em projeto de resíduos sólidos, em saneamento, tem uma iluminação pública e mais um desafio na área de creches, lá no estado de Santa Catarina. Então, são PPPs que trazem aí um aspecto bastante inovador no setor, né? O que está mais adiantado, com parceria do BID, é o projeto de Teresina, né, de resíduos sólidos, da capital de Teresina, e de iluminação pública de Nova Lima. Esses são os que estão mais adiantados já e que logo nós teremos aí a publicação do edital. Então, assim, eu destaco que o UFC, o BID,
como o Morgan comentou no início, né, que nós temos aqui representantes de todo o ecossistema, né, e que eu digo que para esses projetos terem sucesso, né, pela estruturação da Caixa, nós tivemos aqui também uma série de parceiros, né, e por isso é que nós tivemos sucesso. Nós temos o governo federal com um fundo estruturador de projetos, o FEP, que financia a elaboração desses projetos, a Caixa como braço estruturador, usando parte do projeto é feito por consultorias externas, né? Temos os organismos multilaterais aqui apoiando, e temos a prefeitura empenhada também em contribuir e em se capacitar para depois acompanhar a execução de todo o contrato. Então, eu acho que o sucesso depende desse conjunto de players, né, de parceiros atuando conjuntamente. Acho que, bom, no primeiro momento é isso. Nós não enfrentamos tantos problemas, né, como a Gabriela, não precisamos alterar os estudos, mas tivemos os desafios aí do trabalho remoto. Muito obrigado, Tatiana. Muito interessante como também tem um elemento sectorial, né? E isso, de fato, importa. E concordo que essa nossa parceria empolga muito a gente e temos certeza que está puxando essa fronteira com os temas mais inovadores, faz bem para todo o ecossistema no intuito de fazer cada vez mais investimento privado em prol do desenvolvimento da infraestrutura aqui e dos serviços cidadãos, que é o final, o que convoca todos nós, de melhor qualidade. Então vamos ouvir agora um pouco de quem esteve lá na linha da frente, gerando contrato, gerenciando queda de demanda, como foi o caso do Vinci Airports. Vinci, não sei, Terry, você logo pode nos dizer como é mesmo que se pronuncia, eu fico com a dúvida. Então, você, além dessa experiência lá na frente, tem 8 anos no governo de São Paulo, trabalhando em projetos de infraestrutura, coordenando projetos muito estruturantes aqui, PPPs, como foi o caso da linha 6, do metrô, realmente marca um mito fundamental aqui no estado e no país. E agora está com Vinci, que administra vários aeroportos, não só aqui no Brasil, mas em toda a região, Chile, Costa Rica, República Dominicana. Então, se você puder olhar só para a questão do Brasil, para o Aeroporto Internacional de Salvador, e agora devo dar os parabéns para a outro lote que vocês ganharam agora, né, no norte. Mas pode nos explicar um pouco como foi que trabalharam aqueles impactos, aquele momento tão importante dos impactos decorrentes da pandemia sobre o aeroporto? Pode nos dar um pouco essa experiência? Perfeito. Bom dia, Morgan, bom dia, Gabriela, Tatiana, Felipe, demais colegas do setor presentes aqui no Palácio e virtualmente. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Como você bem adiantou, Morgan, o nosso setor, entre o setor de transporte, foi o mais impactado, de longe. Não há precedentes na história, né, da aviação mundial. Um impacto muito grande na Covid. E, como você também já mencionou, nós operamos, né, muitos aeroportos aqui na região, 16 aeroportos, um aeroporto no Chile, um na Costa Rica, 6 na República Dominicana, éramos um no Brasil, agora vamos passar para 8, e no total estamos em 12 países com 53 aeroportos. Vou falar mais especificamente aqui do caso do Brasil. Né? Durante a pandemia nós estávamos apenas operando em Salvador, iremos operar esses 7 aeroportos da Amazônia a partir do início do próximo ano. Esses impactos nós podemos descrevê-los, vamos tratá-los sobre 2 eixos, né? Operacional e contratual. Tá? Do ponto de vista operacional, para vocês terem uma ideia, no pico da pandemia, ano passado, em 2020, nós tivemos uma queda de 97% da demanda. 97%. Portanto, um aeroporto que recebia mais de 100 voos por dia, no espaço de alguns dias, passou a receber 3. Tá? Um impacto muito grande. Isso eu estou falando de um dos maiores aeroportos do Brasil. Tá? E aqui cabe uma menção muito positiva ao papel da Secretaria Nacional da Aviação Civil, parte integrante do Ministério da Infraestrutura, que teve um papel preponderante nessa coordenação. Coordenação de todo o sistema. A aviação é um sistema, né? Aeroportos, empresas aéreas, handlers, órgãos públicos, enfim, demais parceiros. E a SAC teve um papel muito proativo nessa coordenação para garantir o quê? Garantir a conectividade do território nacional.
né? Então, foi montado o que se chama, com as empresários, o que se chama uma malha mínima, né? Uma malha essencial, para que todos os estados brasileiros pudessem continuar recebendo voos. Isso foi importante para o abastecimento dessas regiões, notadamente as regiões mais longínquas, né, como a Amazônia, no envio de insumos para combate à pandemia, no segundo momento, né, também para o envio de vacinas, né? Então, esse papel da SAC, do ponto de vista operacional, foi muito, muito interessante e é tratado como referência mundial hoje. Do ponto de vista contratual, nós tivemos também uma experiência, apesar, né, das dificuldades da pandemia, uma experiência positiva. A ANAC, Agência Nacional da Aviação Civil, que é o poder concedente, né, dessas 16 concessões federais, né, na época da pandemia eram 13, né, a ANAC, junto com o Ministério da Infraestrutura, organizou uma força-tarefa para reequilibrar esses contratos, né, para simplesmente cumprir com esses contratos, com os dispositivos que lá estabelecidos. E num prazo muito curto, trabalho muito sério que foi desenvolvido pela área técnica da ANAC, junto com a Advocacia Geral da União, para reequilíbrio célere, né, em tempo hábil desses contratos, para garantir a solvência das empresas concessionárias e a continuidade de suas operações. Então, um grande esforço que foi realizado no ano passado, esses contratos foram reequilibrados antes do final do ano. Nós, por exemplo, permitiu, no nosso caso específico de Salvador, abatimento do pagamento de uma parcela de outorga variável, né? Então, um impacto em termos de fluxo de caixa bastante relevante. Então, em conclusão, concluindo, né, sobre aspectos operacionais e contratuais, o Brasil teve um papel, o governo brasileiro teve um papel muito proativo e que a gente pode tratar para nós, né, como exemplo, né? Esse reequilíbrio, por exemplo, foi o primeiro reequilíbrio que a Vinci Airports recebeu no mundo o ano passado, de todas as nossas concessões. Então, acho que fica esse registro muito positivo em relação à postura brasileira diante dos impactos da pandemia. Nossa, isso é um statement muito relevante. E o fato de ter enfrentado aquela queda de 97%, deve ter sido momentos de muita tensão, né? Muita preocupação. Muito obrigado por compartilhar e ver um pouco como foi a reação do ANAC num momento tão crítico. É muito relevante. Então, aqui vemos a importância do setor governamental para que esse ecossistema, de uma forma, atender esses eventos que são realmente exógenos, mas de impacto tremendo. Muito obrigado mesmo, Thierry. Então, não contestou como se pronuncia, mas vamos deixar isso para a segunda. Agora, como será que foi esse período para quem investe, né? Para o lado do investimento em concessões de PPP? Então, eu gostaria muito de ouvir aqui do Felipe, que foi responsável por desenvolver durante vários anos negócios do Cargill aqui na América do Sul, que tem uma visão de todo o continente. Além disso, estudou França e tem uma perspectiva também europeia. Então, mas traz tudo isso para a realidade brasileira. E como sócio da Pátria, que tem um portfólio muito diversificado em investimentos em infraestrutura no Brasil, você certamente acompanhou muito de perto toda essa experiência. Então, partindo da sua perspectiva destacada e ampla, quais foram os desafios que vocês enfrentaram durante a pandemia nesse setor? Obrigado, Morgan. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, Gabriela, Thierry, Tatiana e todos os presentes. Em primeiro lugar, quero me desculpar por não poder estar aí com vocês presente. Hoje, final de ano é sempre sempre muito movimentado para todos, para nós não é diferente. E hoje, em particular, nós temos aqui um evento bem importante, que é a reunião, a call anual com os nossos investidores, que acontece imediatamente após esse painel. Então, infelizmente, realmente foi impossível para que eu estivesse presente aí com vocês. Mas, de novo, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Olha, foi um período de muitas emoções, Morgan. Realmente, a gente viveu algumas situações muito incomuns e que exigiram muita flexibilidade, tanto do nosso lado, como dos reguladores, dos financiadores. Só um passo anterior aqui, para aqueles que não conhecem o Pátria, nós somos grandes investidores em infraestrutura, hoje, sem dúvida, um dos maiores na América Latina. Nós gerimos cerca de 5 bilhões de dólares somente dedicados a investimentos de equity na América Latina, e somos investidores em todos os setores da infraestrutura, muito diversificados. Então, hoje nós temos
5 rodovias na América Latina, sendo 3 no Brasil e 2 na Colômbia. Somos os maiores operadores hidroviários na América Latina, um dos maiores do mundo, inclusive com um financiamento fundamental com o BID, numa operação de transporte de minério de ferro na hidrovia Paraná-Paraguai. Somos grandes operadores de embarcações de apoio à plataforma offshore, o segundo no Brasil hoje, com quase 40 barcos. Somos investidores em energia, em transmissão de energia, geração renovável. Também somos investidores em termoelétricas, em associação com a Shell e com a Mitsubishi. Somos investidores em infraestrutura de dados também, com torres de telecom, infraestrutura wireless, data centers, e também estamos desenvolvendo um grande projeto de dessalinização no Chile. Então, temos uma presença bastante diversificada. Quando a gente olha aqui o tema presente, que diz respeito aqui a PPPs e o efeito do Covid, acho que a gente viveu 2 situações muito particulares que vale a pena comentar. Primeiro, evidentemente, foi a vitória no leilão da rodovia chamada PIPA, Piracicaba Panorama, que depois a gente acabou renomeando Eixo SP. Essa é a maior rodovia em operação hoje, creio, 1.300 quilômetros, atravessa todo o coração do estado de São Paulo. E essa é uma rodovia cujo leilão se deu em janeiro de 2020, então imediatamente anterior à eclosão da pandemia. E a assinatura se deu depois da eclosão da pandemia. Então, aqui realmente vocês podem imaginar a nossa avaliação aqui a respeito do risco. E não era só um risco financeiro, evidentemente, essa é uma rodovia que exige investimentos da ordem de 14, 15 bilhões de reais. Então, ela já era um desafio para implantação e mobilização sem pandemia. Então, com a pandemia, a gente teve que se adaptar muito rapidamente, fizemos toda a implantação trabalhando de forma remota. Você tinha questões que a gente precisava resolver de financiabilidade desse projeto. Quer dizer, com a eclosão da pandemia, como é que se daria a financiabilidade desse projeto? Esse é um projeto que exigiu um financiamento, no final das contas, de cerca de 3 bilhões de reais. E era uma situação que ninguém sabia qual era a consequência, quanto tempo ia durar, como é que ia se dar a queda do tráfego. E ali a gente, de fato, contou com o apoio irrestrito e absolutamente comprometido e transparente do governo do Estado de São Paulo, que concordou conosco em assinar, primeiro reconhecer e depois assinar, junto com a assinatura do contrato, um reconhecimento de que o Covid era objeto de reequilíbrio extraordinário. Isso, evidentemente, para a gente foi muito importante, porque dava conforto, não só a nós como investidores de equity, mas também aos financiadores de longo prazo. E com esse reequilíbrio em mão, de fato, a Eixo foi o primeiro caso de reconhecimento do Covid como reconhecimento de reequilíbrio extraordinário no país. E foi feito num momento muito importante, junto com a assinatura do contrato, e com esse reconhecimento nós fomos adiante no financiamento, acabamos contratando um financiamento de 3 bilhões de reais, que foi reconhecido esse ano como Deal of the Year, quer dizer, Project Finance of the Year pelo Latin Finance. Acho que reconheceu aqui não só a criatividade das condições do financiamento, mas também as proteções, e uma das proteções fundamentais era exatamente esse reconhecimento do poder público a respeito do Covid. Então foi um momento francamente, de muita tensão, de você ter que lidar com o desconhecido. A gente não sabia a extensão, a gente não sabia quanto tempo ia durar, e contamos ali com o apoio do governo de São Paulo para fazer esse reequilíbrio. Eu acho que esse é um ponto importante, foi um passo importante. Eu acho que agora nós estamos aqui numa discussão, evidentemente, do valor do reequilíbrio. E essa é uma segunda etapa muito importante, na qual a gente ainda precisa de mais agilidade aqui de todos os reguladores e no nosso caso em especial,
da agência reguladora aqui do Estado de São Paulo, mas é um tema que está sendo tratado. Outro tema que a gente viveu também de forma muito intensa, nós somos investidores na Colômbia, nas rodovias 5G. A Colômbia, ela determina aqui por gerações, ela agora inaugurou as concessões 5G, e nós fomos ganhadores da primeira rodovia concedida nessa geração 5G, que é a rodovia de acesso a Cali, a cidade de Cali, chamada Malha Vial del Valle. Essa rodovia, nós estudamos durante um ano, e durante a eclosão do Covid, a autoridade colombiana, ela acabou abrindo os pedágios. E ela abriu os pedágios num prazo estabelecido lá, porque no caso do 4G, das rodovias anteriores, o Estado colombiano garantia o pagamento em caso de frustração de tráfego. E não havia nenhuma condição contratual que protegia os investidores na 5G, e na 5G você não tinha proteção contratual do Estado, em caso de necessidade de reequilíbrio por eventos extraordinários como o Covid. E nós colocamos esses comentários durante as discussões dos documentos da concessão. O governo colombiano nos ouviu, incorporou essas condições de reequilíbrio extraordinário em caso de tráfego, de efeito no tráfego que não fosse a responsabilidade do concessionário, e com isso nós tivemos conforto e acabamos ganhando esse leilão. Então, eu acho que vale aqui o comentário de exemplo, seja no Estado de São Paulo, seja do Estado colombiano, de flexibilidade, de estar aberto ao diálogo, de entender a importância de você fazer reequilíbrios para a boa saúde da concessão, para o financiamento e para a viabilidade a longo prazo desse tipo de investimento tão importante para a sociedade. Muito obrigado, Felipe. Muito interessante as experiências que você relatou aqui e de fato, a flexibilidade, que tem sido um elemento comum aqui entre, de fato, habilitador, né, para fazer que seja ainda viável e atrativo para o capital privado se envolver nesse projeto tão relevante. Então, vamos ter uma segunda rodada aqui de perguntas. Não temos, infelizmente, tempo infinito, ainda que dá para falar muito mais. Temos ainda uns 15 minutos, então vou pedir para os panelistas serem um pouco objetivos nas suas respostas, mas a pergunta é a sequência natural, né, de uma forma, baseado no que vocês colocaram, que tem sido a sua experiência nesse último tempo, enfrentando o efeito da pandemia. Quais foram as lições aprendidas, as mudanças que vieram para ficar? Quais foram aqueles elementos que vocês acham que vão estar aqui presente em 2022 e em adelante? Então, gostaria, por favor, que se pode ser objetivo. Por favor, Gabriela. Olha, Morgan, eu acho que dá para elencar aqui 3 grandes lições aprendidas, tá? A primeira é que, de fato, o investimento privado em infraestrutura é fundamental, é um caminho sem volta. Acho que se ele resistiu e cresceu, na verdade, né, durante a pandemia, é porque, de fato, para a gente ter desenvolvimento econômico no país, no Estado, a gente precisa de investimento privado na infraestrutura. Para mim, essa é uma grande lição, que, evidentemente, é algo que já era uma sinalização, mas a pandemia deixou muito claro que é um caminho sem volta. A segunda lição é de que, ainda um pouco mais no micro aqui, né, mas de que não adianta alocar aos concessionários riscos que eles não controlam. É o óbvio ululante, né, mas nem sempre o óbvio é praticado, né, e aqui, evidentemente, eu estou falando de um contexto mais macro. E isso, talvez assim, só para dar um exemplo, né, e saindo um pouco da nossa realidade só de São Paulo, né, olhando um pouco mais para o Brasil, mas se a gente pegar, por exemplo, o risco de demanda, né, que foi um dos mais discutidos durante esse período de pandemia,
Se você olhar Rio de Janeiro, por exemplo, com o metrô, os trens metropolitanos, né, a Supervia, em que o concessionário é remunerado por tarifa pública, sem nenhum tipo de mecanismo de proteção de demanda, os impactos da pandemia foram absolutamente catastróficos. E não funcionou deixar esse risco para o concessionário. No final do dia, o Estado, né, na acepção mais ampla, ele é um segurador universal. Então, a ideia de que se o Estado vai alocar esse risco ao concessionário, ele que se vire, não é uma realidade, isso volta para o Estado, por bem ou por mal. E aqui em São Paulo, eu acho que a gente também amadureceu nessa frente, né? A gente já partiu de um patamar, na minha avaliação, mais sofisticado, no sentido de haver a remuneração primeiro por tarifa técnica, né, descolada da tarifa pública. Estou usando aqui exemplo especificamente do setor de mobilidade, para não me alongar. A gente já vinha de um contexto em que tinha uma regra de compartilhamento do risco de demanda por meio de bandas nos contratos já existentes de mobilidade. Nas linhas 8 e 9 da CPTM veio essa proteção adicional e agora o projeto do Trem Intercidades já sai com alguns serviços remunerados por pagamento por disponibilidade. Ou seja, num claro reconhecimento de que realmente o risco de demanda é algo que a gente não adianta ficar empurrando no outro que não resolve, né? E, de novo, estou falando dentro de mobilidade, acho que quando a gente vai para outros setores, isso comporta algumas modificações. E a terceira grande lição, Morgan, é que se a gente quer concorrência, competição nos nossos leilões, a gente precisa desenvolver contratos que coloquem as partes, né, concedente e concessionária, em pé de maior igualdade. Né? O Brasil tem uma tradição de origem jurídica, inclusive, de atribuir à administração pública prerrogativas, poderes exorbitantes, o que faz todo sentido num determinado contexto, mas quando a gente olha para projetos de concessão em PPP de longo prazo, isso precisa ser temperado, né, para que esse projeto seja interessante. E aí eu acho que a principal forma de caminhar essa busca pelo equilíbrio, pela paridade de forças, digamos assim, é trazer para a relação contratual terceiros que possam contribuir na fiscalização, na supervisão técnica de forma imparcial. O exemplo mais óbvio são as agências reguladoras, né, que já existem em vários setores, mas não ainda em todos. Acho que essa é uma prática que a gente precisa expandir e fomentar. E soluções também contratuais, como, por exemplo, a existência de verificadores independentes com autonomia para fazer uma efetiva fiscalização técnica das obrigações contratuais, regras contratuais que limitem a forma de reequilibrar o contrato de forma a reduzir impactos, por exemplo, de caixa muito expressivos. Então, você limitar reequilíbrios por prazo, quando o desequilíbrio é algo que impactou financeiramente a concessão. Então, esse é um conjunto de regras que são fundamentais para a concorrência. E a gente experimentou isso, aqui com isso eu concluo, experimentou isso especialmente no contrato das linhas 8 e 9 da CPTM, que é um setor difícil de haver concorrência. Historicamente não há concorrência nesse tipo de leilão, há uma concorrência pequena. E nesse leilão, em plena pandemia, a gente teve um recorde de 4 participantes. Foi um bid extremamente competitivo e eu afirmo para vocês que isso foi produto desse esforço enorme que o Estado fez de trazer mais paridade entre as partes. Perfeito, muito interessante essa engenharia contratual como elemento central. Então, eu gostaria de passar a palavra para a Tatiana Tomé. Então, você poderia falar um pouco sobre as perspectivas de vocês nesse ano 2022, nesse sentido? Nós estamos com um pipeline de projetos bem robusto, né? Cerca de 30 projetos que nós estamos na fase aí de diferentes fases, na verdade, né? Em elaboração de projetos mesmo, mas também algumas na fase de audiência pública e outras já com edital publicado, né? Que eu comentei que nós temos já agendado para 15 de fevereiro, agora na semana que vem, né? O leilão de Patos de Minas de iluminação pública, e logo em 11 de fevereiro nós temos 2 projetos que para nós são muito relevantes, porque são os primeiros do setor, né?
pela Caixa, né? Então, nós temos de esgotamento sanitário do município de Crato, no Ceará, e temos a concessão de saneamento do município de São Simão, em Goiás. Então, são projetos que, apesar de pequenos, eles representam bem a realidade dos municípios, né? A realidade, os nossos municípios, a maior parte deles estão aí entre 50 mil habitantes e 100 mil habitantes. Então, a modelagem que funciona para esse tipo de município é uma modelagem que é importante para essa agenda, né? Então, nós vamos ter nosso desafio aí para o ano, começam já com esses 2 leilões, dia 11 de fevereiro. E o que a gente vê, né? Que se a gente conseguir, como a gente fez para a iluminação pública, nesses últimos 2 anos, de criar modelos, né, contratuais robustos e que têm atratividade do privado, com uma boa modelagens de risco, né? E então nós vamos conseguir multiplicar, ter o efeito multiplicador aqui junto aos municípios. E a intenção é que a gente consiga fazer com que esse processo ele se solidifique dentro da Caixa como uma política de governo, né, dos municípios, que eles entendam que é uma boa ferramenta para se fazer investimentos. Cada vez mais a gente vê aqui na Caixa, como nós fazemos há muito tempo esse acompanhamento de repasses do orçamento da União para os municípios, nós vemos que cada vez mais esse orçamento ele é reduzido, né? E cada vez mais a gente precisa de investimentos do privado para conseguir que realmente a infraestrutura dos municípios se desenvolva. Então, é prioritário aqui na Caixa que essa agenda de PPP, ela alcance resultados maiores e que realmente esse efeito multiplicador aconteça. E o que a gente estava com receio é que o privado até não acompanhasse, que não tivesse atratividade, né, para esses municípios pequenos. Mas a gente vê que isso é importante para a economia local, na geração de emprego e renda, e para as empresas de porte pequeno, elas estão conseguindo abraçar bem essa agenda e esses setores. Então, assim, nós temos aí uma missão importante para os próximos 3 anos, né, de trazer esse efeito multiplicador. Ficamos muito empolgados com essa nossa parceria, Tatiana, de fato, e a capacidade que tem a Caixa para a capilaridade que vocês têm para realmente catalisar esse movimento ao longo e amplo todo o país é realmente única. Então, parabéns e torcemos que esse pipeline se torne em projetos já com edital e projetos já em construção pronto. Conte conosco para isso. Gostaria de passar, então, a palavra para você, Thierry. Do ponto de vista de VINCI Airports, quais foram os aprendizados desse período tão desafiador que você acha que vão servir para o futuro? Seja da parte contratual ou, enfim, o que vocês acharam que realmente marcou. Perfeito, Morgan. Fiquei te devendo uma resposta, né? Tá. O Leonardo era italiano, mas ele fez parte da carreira na França. Então pode falar Vinci ou Vancy. É uma homenagem a ele. Tá bom. Tá. Respondendo de forma muito objetiva, vou corroborar tudo que foi dito pelas minhas colegas, mas acho que a palavra é confiança, né? Principalmente nós, no setor aeroportuário. Confiança para os passageiros, para viajar, né? Homogeneização das regras sanitárias, absolutamente fundamental para o futuro da aviação. Confiança para as empresas seguirem investindo, né? E confiança dos governos seguirem estruturando, né, e licitando seus projetos. E para isso é fundamental que os contratos sejam cumpridos, justamente nos momentos de grande dificuldade. É aí que se verifica qual o real risco daquele país, daquele concedente, daquele projeto, né? E novamente, se não fosse essa postura virtuosa do nosso concedente aqui no Brasil, certamente o leilão da 6ª rodada de concessões aeroportuárias, no último mês de abril, não teria sido o grande sucesso que foi, né? Como muito possivelmente serão, né, os próximos leilões no próximo ano, no setor aeroportuário. Então, acho que a palavra para 22 é confiança. Confiança, perfeito. Obrigado, Thierry. Então, para você, Felipe, como a Pátria Investimentos está vendo esse cenário? Que esperam com relação ao ano que vem, o pipeline, e quais são as lições que vocês acham que vão aplicar em 2022 para frente? Obrigado. Eu, primeiro, começando com as lições, de novo, confirmo tudo que eu ouvi aqui, concordo, tenho ressalvas, faria 2 comentários adicionais.
O primeiro é que, se você não tem uma alocação de risco bem feita nos contratos, bons contratos, é possível que você encontre interessados, mas nesse caso eu temo que a seleção negativa vai operar e que aqueles que entrem nesses contratos talvez não tenham a capacidade de avaliar bem os riscos, e uma vez que esses riscos se materializem, não tenham condição de lidar com eles. Então, esse é sempre um risco que o Estado tem que avaliar, porque se você tem maus contratos, às vezes você consegue ter sucesso no seu leilão, mas não necessariamente você está fazendo aquilo que é o melhor para o ecossistema. A segunda lição aqui é que, evidentemente, os reequilíbrios são o reconhecimento dos reequilíbrios são muito importantes, mas a agilidade para executá-los também é tão importante quanto. E eu acho que esse aqui é um tema para nós, como concessionários de rodovias em 2022. A gente precisa da agilidade para que haja não só o reconhecimento, mas a execução, a definição da metodologia e a execução desses reequilíbrios para que haja um equilíbrio de caixa nas concessões. E eu acho que isso ainda não foi perfeito. E depois, eu diria também que, tão importante quanto bons contratos, eu acho que o Brasil tem avançado muito, de modo geral, em estruturar contratos muito melhores do que anos atrás, com a participação relevante do BID, do IFC, do BNDES, da própria Caixa, apoiando os governos estaduais, municipais e federais na estruturação de bons contratos. Mas tão importante quanto, pessoal, eu acho que é o estabelecimento de agências reguladoras bem equipadas. Isso é fundamental e, em alguns momentos, a gente subestima a importância, a gente dá importância exacerbada aos contratos e esquece, às vezes, que as agências não estão equipadas para lidar com aqueles contratos. Então, esse tema precisa vir a reboque de contratos bem estruturados. Eu tenho visto isso, por exemplo, em água, no setor de saneamento, ainda não equipadas para fazer frente e lidar com esses contratos. Isso é importante para o Estado, para as fiscais, e para o concessionário, que está lidando com uma parte que não consegue necessariamente entender a complexidade daquele contrato e as implicações. Então, para mim, essas são as lições aqui. Do ponto de vista aqui do pipeline, nós somos investidores de longo prazo e estamos vendo aqui à nossa frente, talvez, dos maiores pipelines de concessões que o Brasil já teve. Estamos falando de rodovias, portos organizados, ferrovias. Realmente é um programa muito ambicioso e vocês e podem ter certeza que aeroportos, que nós temos acompanhado todos esses projetos e certamente de forma seletiva estaremos aí participando desses projetos. Muito obrigado, Felipe, pelas suas considerações. Estamos ficando sem tempo, mas acho que essa mensagem que você colocou com relação à robustez do pipeline que o Brasil oferece para os investidores, para a participação privada, para atender, nós estamos falando literalmente de bilhões de reais, bilhões, em temas também cada vez mais diversificados, além dos transportes, estamos falando agora de saúde pública, concessões florestais, então tem também uma sofisticação sectorial, mas sempre com esse olhar, como foi muito bem destacado aqui pelos palestrantes, a importância da relação entre as partes do ecossistema, né? Ter essa flexibilidade, essa visão, esse olhar e essa capacidade técnica no Estado para atender e para criar o marco contratual que, de uma forma, pode dar conta das variações e não só esperar jogar risco para quem não pode, porque, de fato, como você bem colocou, ele volta no momento. Então, acho que esses são elementos que a gente, para nós, no BID, entendemos que nosso papel é precisamente essa articulação de contar, estar a par de tudo o que vocês estão trabalhando e também articular, estar no meio. Então, eu queria deixar como mensagem aqui, além de agradecimento a cada um de vocês que realmente estão lá
trabalhando arduamente para avançar nessa pauta aqui no Brasil, que a gente está para apoiar. Conta conosco nesse trabalho, seja upstream, seja no financiamento, seja estruturação mesmo, enfim, todos os elementos dessa cadeia de produção para a Videsia. Estamos muito empolgados, entendemos que o Brasil já acumula mais de 60% dos projetos com participação privada na América Latina e no Caribe. E com esse pipeline de mais de 500 projetos que estão chegando, vai requerir ainda muito mais esforço de todos nós. Então, conta conosco e muito obrigado por compartilhar com todos os nossos ouvintes aqui, presenciais e virtuais, a sua riqueza e suas reflexões. Foi ótimo o painel e, em nome do Banco Interamericano de Desenvolvimento, agradeço sobremaneira a sua presença. Muito obrigado mesmo. Bom dia a todos. Obrigado, bom dia. Bom dia. Muito obrigada às senhoras e senhores que participaram desta plenária. Em alguns minutos, vamos iniciar os primeiros painéis simultâneos de hoje. Para isso, vamos agora organizar aqui o nosso palco e já posicionar os participantes. Começamos já. Enquanto isso, você ainda pode escolher a sua rota acessando pppamericas.com/agenda. Selecione em seu fone o canal correspondente à rota e a língua escolhida. Até daqui a pouco.